Nós daremos continuidade à exposição do livro do Juízes nessa noite. Nós leremos do verso 12 até o verso de número 30 do capítulo 3 de Juízes. Ouça com atenção, com reverência, mas acima de tudo com fé, meus irmãos. Esta é a poderosa palavra de Deus que nos diz assim: Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei lhe disse: Cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhe disse: Segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele e tomaram os vaus do Jordão contra os moabitas. E a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Até aqui, irmãos, a leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Santíssimo Deus, eterno Pai, nessa noite nos colocamos diante do Senhor mais uma vez e pedimos, ó Deus, rogamos que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que nessa noite o Senhor nos transmita a tua santa palavra de forma clara, de forma objetiva, de maneira, ó Deus, que a nossa dureza, o nosso pecado, ele seja confrontado. Mas que também, ó Deus, o Senhor fale graciosamente aos nossos corações, nos mostrando a tua bondade e a tua misericórdia. Que nessa noite, mais uma vez, o teu povo seja lembrado quem é o seu grande libertador, e este é Cristo Jesus. E é em nome dele, ó Deus, que nós te oramos e te rogamos, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, certamente que você já ouviu falar sobre a insistência de alguém. E geralmente quando se fala sobre a insistência, tem sempre um aspecto positivo. Por exemplo, fulano insistiu muito, ele reprovou algumas vezes no vestibular, até que ele foi um dia aprovado. Ele insistiu estudando e tentando até que conseguiu a aprovação. Fulano também insistiu bastante até encontrar um emprego.
Ele estava desempregado e continuou insistindo até que um dia ele foi abençoado e conseguiu um emprego. Ele não desistiu. Nós sempre pensamos na insistência pelo seu lado positivo. Mas e o lado negativo? Muitas vezes nós temos que lembrar que a insistência no erro é um problema. E muitos são aqueles que entram em situações difíceis porque insistem em errar. Insistem em fazer aquilo que é mal. Pensando na nossa vida espiritual, nós temos os dois aspectos bem presentes. Nós temos uma insistência por vezes positiva, na oração, na leitura da palavra, na continuidade nos trabalhos da igreja, e nós temos também uma insistência negativa, quando nós insistimos em nossa rebeldia contra o Senhor e fazemos aquilo que é mal. De maneira que a nossa vida espiritual, ela vai muitas vezes enfrentar esses dois aspectos, essas duas situações. Situações positivas, situações negativas, de insistências. E nós então temos que pensar como é que nós vamos avaliar aquilo que é positivo e aquilo que é negativo aos pés do Senhor. É exatamente isso que está acontecendo em Israel. Israel, mais uma vez, está se esquecendo do Senhor e está insistindo no seu pecado. Mas nós vemos, por outra sorte também de Israel, que o Senhor insiste em derramar graça em seus corações. As duas faces da insistência estão aqui presentes nesse texto. Você se lembra o que aconteceu um pouco antes? Nós tivemos a história de um libertador chamado Otiniel, o homem que livrou Israel do poder de Cusã-Risataim. Ele foi um juiz e ele teve um aspecto de um trabalho perfeito para o Senhor. Alguém que não é apresentado mediante os seus erros, mas justamente pela sua perfeição, pelo seu trabalho de fidelidade aos pés do Senhor. Mas a história do juiz, irmãos, ela vai se mostrar não apenas um ciclo no qual o povo peca, no qual o povo é punido, no qual o povo sofre e clama ao Senhor por um libertador. E o Senhor atende, levantando alguém para então livrá-los do mal. O livro do Juízes também apresenta um aspecto bem estranho em relação aos líderes que o Senhor levanta. Porque a partir de agora nós não veremos mais alguém como Caleb, ou como Otiniel, ou como Josué. Nós veremos homens de um comportamento duvidoso, de ações que são estranhas, mas ainda assim estes homens são usados pelo Senhor para livrar Israel do jugo que está sendo levantado pelo próprio Deus para puni-los pelos seus pecados. Nós temos então que entender os dois aspectos da insistência que virá sobre Israel. O aspecto da desobediência e o aspecto também da graça e da misericórdia de Deus vindo sobre suas vidas. Peço que você veja comigo o primeiro aspecto que está do verso 12 ao verso 14. O aspecto negativo da insistência na rebeldia contra o Senhor. E o texto já começa falando exatamente isso. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Você percebe que aquele que está escrevendo o livro dos Juízes, ele adota um tom bem entristecido, porque mais uma vez o povo do Senhor está se esquecendo do seu Deus. Não faz muito tempo que esse povo experimentou o castigo de Deus, a punição de Deus por causa dos seus pecados. Não faz muito tempo que este povo também presenciou a bondade de Deus e a misericórdia de Deus sobre suas vidas. Eles entenderam que estavam pecando contra o Senhor e por isso estavam sofrendo. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor mandou Otiniel para livrá-los. Mas isso parece ser esquecido por este povo. Esse povo volta a fazer o que é mal, volta a desobedecer a Deus, volta a mais uma vez quebrar a sua aliança contra o Senhor. E uma coisa que nós vamos perceber, irmãos, não é apenas o aspecto de que o povo desobedece e o Senhor vai puni-los. Nós veremos que o sofrimento na vida do povo de Israel vai aumentar. Nós veremos que as consequências para o pecado de cada um deles vai piorar. Nós teremos então uma situação ainda pior vindo sobre este povo. Uma situação na qual nós precisaremos entender o que é que está de fato acontecendo. Qual é a ação que Deus está trazendo sobre essas pessoas? Eu quero que você note o primeiro detalhe. Diz que o Senhor deu poder a Eglon. Eglon aqui é o rei dos Moabitas. E ele está se levantando contra Israel, não simplesmente pela sua vontade, mas pela vontade do Senhor. É o Senhor quem está levantando este rei ímpio
para trazer punição a Israel pelos seus pecados. É o Senhor que dá poder a Eglon para que ele então possa trazer um castigo sobre Israel. Eglon não teria esta capacidade se não fosse o Senhor a usá-lo. E você pode certamente se colocar a questionar, mas como é que é possível Deus usar um rei ímpio? Bom, esta é a forma como Deus está punindo Israel e mostrando que eles não podem viver de uma forma diferente daquilo que ele estabeleceu. E o Senhor, ele vai usar não apenas a Eglon e os moabitas, ele vai fazer algo mais. Porque diz o verso 13 que ele ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas. Agora não é apenas um povo, agora são 3 povos que se levantam contra Israel. Aquilo que era ruim ficou ainda pior. Aquilo que era triste se torna ainda mais triste. Porque a punição que Deus está trazendo agora sobre Israel, ela é ainda mais severa. Veja, se apenas um povo trazendo castigo sobre Israel já era um sofrimento muito grande, o que dizer então desta situação na qual eles se veem rodeados por muitos inimigos? Não é apenas um povo agora que está contra nós. Nós temos então 3 povos que se uniram para trazer destruição sobre a nossa vida. E é exatamente isso que está acontecendo. Vai dizer o texto no verso 13 que eles feriram a Israel. Eles machucaram a Israel. O que está acontecendo aqui sobre Israel, embora seja uma forma bem abreviada do autor do livro dos Juízes trazer, é que Israel está sofrendo. Israel está sendo machucado. E de que forma alguém pode ser ferido e machucado em uma guerra? De uma forma muito dolorosa, certamente você imagina, mas estamos aqui tratando sobre uma nação. E é uma forma de se dizer que, na verdade, aquele povo está padecendo. Porque quando se entra em um confronto de uma batalha, nós teremos pessoas que irão sobreviver e outras que vão morrer. O que está acontecendo é que Israel está vendo os seus filhos morrerem nas mãos de um povo que é completamente idólatra e mau. Ora, mas esse também tem sido o comportamento de Israel. Israel tem se comportado de uma forma má. Veja, o verso 12, voltando um pouco, nos diz isso. Porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. O que é este mal que Israel está fazendo? Qual é o significado desta palavra? Pecado. O povo está fazendo um ato pecaminoso diante dos olhos do Senhor. Se voltam para a idolatria, abandonam a adoração verdadeira a Deus. Abandonam a fidelidade cultual ao Senhor. Eles começam a adorar os falsos deuses de Canaã. Eles esquecem da aliança que eles têm com o Senhor. Eles começam a pensar que eles precisam de mais deuses, de mais senhores, de mais seres superiores que possam então abençoá-los. E eles se voltam então para esses falsos deuses com o intuito, com a intenção de encontrar refúgio. Mas o que eles encontrarão, certamente, é o contrário disso. Eles encontram não salvação, mas justamente punição pelos seus pecados. Eles encontram não uma bênção, mas um castigo pelos seus atos de rebeldia contra o Senhor. E diz então o verso número 14, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Primeiramente, eles voltam a uma situação de escravidão. Já é uma coisa ruim. Eles antes enfrentavam um rei, Cusã-Risataim, e os seus servos. Eles agora estão enfrentando Eglon e mais 2 povos que se levantaram contra Israel. Mas eu quero que você volte no mesmo capítulo para um outro verso, o verso 8. O verso 8 do capítulo 3 de Juízes nos diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim 8 anos. Em um primeiro momento, apenas um rei e o seu povo. No segundo momento, quando eles insistem no pecado, o Senhor agora traz uma punição maior. Não é apenas um povo, mas são 3 povos. E não é apenas por um período de 8 anos. Agora são 18 anos. Um período maior, um inimigo mais forte, uma situação ainda pior do que a que eles estavam no passado. E por vezes, irmãos, nós não percebemos as consequências de insistirmos no pecado.
Nós não percebemos que continuar uma vida de desobediência a Deus, de rebeldia contra o Senhor, terá consequências graves em nossas vidas. Por vezes, pensamos que é possível tentar levar uma vida dupla, na qual nós servimos ao Senhor, ou aparentemente servimos ao Senhor, porque era esta a intenção de Israel. Nós servimos ao Senhor, nós guardamos o sábado, nós observamos os rituais, nós observamos alguns preceitos da lei, mas nós também vamos observar o costume, a religião dos povos de Canaã e ao redor. Nós vamos tentar fazer um sincretismo religioso, nós vamos viver com um pé na igreja e um pé no mundo. Nós vamos obedecer ao nosso Deus, mas ao mesmo tempo nós vamos obedecer aos falsos deuses. Nós vamos servir ao Senhor, mas, de certa forma, irmãos, nós não vamos servir ao Senhor porque é impossível servir a dois senhores. O Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Mas a situação daqueles que estão vivendo em um ato constante de rebeldia é não perceberem que as consequências do pecado, elas vão se agravar sobre a sua vida. A dureza em seu coração, ela tende a aumentar. E por vezes, você se incomoda com o pecado que você comete, mas à medida que você insiste em cometê-lo, você passa a ter uma insensibilidade em relação a ele. Ora, antes uma música um tanto quanto pornográfica, como muitas que existem hoje, nos causava uma certa repulsa. De repente, nós estamos cantando essas músicas. Uma novela da Globo que nos assustava pelos temas que trazia de homossexualidade, ou de casamento, ou de sexo antes do casamento, de casamento entre pessoas do mesmo sexo, e todas as imoralidades e baixarias que nós bem sabemos que existem nessas novelas, antes nos causavam também um certo incômodo, mas agora nos sentamos com a nossa família para assistir. E pensamos que não há nenhum problema nisso. Pensamos que, de repente, é possível, sim, levar uma vida cristã e nos acostumarmos a praticarmos certos atos que não deveriam fazer parte da nossa rotina. De repente, nós começamos a olhar para algumas festividades e pensamos que não há nenhum problema em estarmos no meio dessas pessoas e compartilhar dos seus atos de pecaminosidade contra o Senhor. A roda dos escarnecedores já não é mais assim algo tão ruim para estarmos. Na verdade, é um local no qual nos sentimos bem. E você não percebe que o caminho que você está trilhando é de cada vez mais se afastar do seu Deus. O pecado, meu irmão, ele nunca será uma coisa simples na sua vida. Ele sempre terá um aspecto muito pesado sobre você. Porque se o Senhor deixar que você siga por este caminho, o que você encontrará será justamente isso: aprisionamento espiritual. Você se verá numa situação na qual você é escravo do seu pecado. Você antes dizia que, mas eu consigo controlar. Na hora que eu quiser parar, eu paro. Ele não me domina, é apenas algo que eu uso, pratico vez ou outra, porque não é nada demais. E quando você perceber, na verdade, você já foi dominado por isso. Você já não consegue mais viver sem isso. E é por isso que é tão doloroso, então, se afastar de tudo aquilo que é mal e se voltar novamente para uma vida santa diante de Deus. E você não percebeu que a oração se tornou algo bem raro na sua vida. Você não notou que a leitura da Escritura passou a ser um momento no qual você está no culto e você abre a Bíblia e você faz ali uma leitura comunitária, mas que você não medita e não reflete sobre tudo aquilo que Deus está dizendo. E essas são as consequências da sua rebeldia. Você se afasta de Deus. Você começa a não mais se importar e se incomodar com o seu pecado. Você já não desfruta de uma vida devocional, mas você ainda não notou o grande abismo que você está entrando cada dia mais e como você está cada vez mais cego e inutilizado diante dos seus atos maus. Você não consegue mais reagir. É por isso, então, que você deve ter tanto cuidado com o seu pecado.
Não trate a rebeldia contra o Senhor, não insista no pecado, achando que isso é uma coisa normal e natural e que não há nenhum problema, porque as consequências virão sobre a sua vida. Você será dominado, mas não apenas isso. Você será humilhado, porque é isso que o Senhor fará com você. Ele permitirá que você seja humilhado. Ele colocará você em uma situação de vergonha, para que você então possa entender de uma vez por todas que o seu pecado terá consequências graves sobre a sua vida. Insistir no pecado é insistir em fazer o que é mal contra você mesmo. Nunca termina bem. Mas um outro aspecto, irmãos, que nós vemos nesse texto, a partir do verso de número 15, um aspecto positivo da insistência, é percebermos que Israel, sempre que é humilhado, sempre que é escravizado, ele passa por um momento bem difícil e o Senhor faz com que ele se lembre. Há uma solução, há uma esperança, e essa esperança está no nosso Deus. É Ele quem pode nos livrar de todo esse calvário que nós estamos enfrentando. E é isso que apresenta o verso número 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você já viu isso? A história de Otiniel é exatamente igual a essa. No verso 9 nós vemos isso. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel. Capítulo 3, verso 8, o povo sofre. É entregue nas mãos de um homem mau. Está sofrendo. No verso 9 você tem este povo, então, lembrando do Senhor e clamando ao Senhor por misericórdia. E você vê o Senhor agindo com misericórdia, levantando um libertador que é Otiniel no verso 9. Agora, então, no verso 15, a história se repete. Não apenas a história da desobediência, não apenas a história de nos afastarmos do Senhor, mas também a história da misericórdia de Deus sendo derramada sobre o seu povo. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhe suscitou o libertador. Dessa vez não é Otiniel, mas um homem chamado Eude. Homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Há um detalhe, irmãos, importante sobre Eglon. Eglon provavelmente não é o nome do rei moabita. Na verdade, Eglon provavelmente é um apelido dado pelo povo de Israel a respeito daquele rei. Eglon significaria como bezerro gordo. Seria mais ou menos essa a melhor tradução para a palavra Eglon. E o que Israel está fazendo é zombar daquele que está trazendo tanto sofrimento sobre eles. Eles criaram um apelido. Eles criaram essa forma de zombaria a respeito do rei de Moabe. Mas, embora eles estejam zombando, embora eles estejam tirando onda, como nós costumeiramente falamos aqui no nosso sertão, a situação é que eles têm que pagar tributo a Eglon. Eles agora têm que levar uma oferta para que Eglon não os destrua. Eles agora têm que pagar para que eles não sejam, então, destruídos pelos moabitas. Eles estão ridicularizando o rei, mas, na verdade, eles é quem são ridicularizados. Porque aquela terra foi dada pelo Senhor para que eles vivessem. Todavia, o Senhor sempre vai lembrá-los: se vocês não obedecerem, a terra que lhes dei será tomada, e vocês então serão castigados. E eles passam a pagar tributo a Eglon, rei dos Moabitas. O bezerro gordo está agora assentado em um trono, zombando de Israel. Mas Eude, ele foi levantado pelo Senhor. Só que há um detalhe, irmãos, que é importante. O texto não vai dizer que o Espírito Santo de Deus estava agindo na vida de Eude, à semelhança do que aconteceu com Otiniel. Embora ele seja levantado, embora ele seja tratado como libertador, e de fato ele é, mas existem algumas diferenças entre o comportamento de Otiniel e o comportamento de Eude. Lembre-se, não é apenas o povo de Israel que vai se aprofundando no mal. À medida que o livro dos Juízes vai passando, a leitura nos apresenta que os juízes eles não têm um padrão moral muito bom. Pelo contrário,
a cada nova geração, a cada novo libertador, nós temos um juiz pior. Alguém moralmente afetado. Alguém espiritualmente defeituoso. Diferente de Otiniel, que tem um padrão positivo. Eude não vai ter esse padrão tão positivo. Diz o texto, no verso 16, que ele fez um punhal de 2 gumes e que ele escondeu nas suas roupas. O objetivo dele é matar a Eglon. E o problema não está em ele querer destruir aquele rei ímpio. Está na forma como ele fará isto. Diz o verso 17 que ele leva o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. E, novamente, o texto faz questão de dizer sobre a estrutura física deste rei. Diz que ele era um homem gordo e que, tendo entregado o tributo, ele se despediu e saiu com as pessoas que estavam com ele. O intuito aqui eu vou levar esta oferta ao rei, o tributo, para ganhar algum tipo de simpatia por parte do rei. Eu preciso ganhar a confiança dele. Eu preciso que ele possa, então, me reconhecer como uma pessoa de confiança, porque eu estou entregando tributo, então eu estou reconhecendo o seu poder. E eu estou reconhecendo que nós somos servos de Eglon. Quem é que vai se atrever a agir contra o rei na presença dos seus soldados, dentro do castelo dele? Provavelmente ninguém faria isso. E isso vai passar pelo coração de Eglon. Ele vai, de fato, confiar em Eude. Porque no verso 19 diz: porém voltou ao ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. O rei está olhando para Eude e pensando: este homem é de confiança. Ele é um servo fiel. Afinal, ele não era obrigado por Israel a trazer este tributo. Se ele está fazendo é porque ele me reconhece como um rei. E é desta forma, inclusive, que Eude o trata: ó rei. Eu tenho uma palavra secreta. Talvez tenha passado pelo coração de Eglon, pela sua mente. Ele vai me trazer algum tipo de informação importante. Talvez Israel esteja se organizando para entrar em batalha comigo e tentar se libertar. De maneira que ele imagina: eu preciso ter esta informação, mas eu não quero que saibam, porque se essa notícia chegar de alguma forma até Israel, isso poderá atrapalhar. Então ele confia em Eude e ele pede para que os seus soldados, os seus funcionários, saiam da sua presença. Diz o verso 20 que Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre. Qual é o comportamento de Eude aqui? É um comportamento malandro. É um comportamento no qual ele se aproveita da confiança daquele rei para então matá-lo. E o pior é que ele usa o nome de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O rei, quando escuta aquilo, ele se levanta. Talvez ele também conhecesse um pouco a respeito do Deus de Israel e, por isso, a sua preocupação em ir até Eude para que Eude fale a respeito daquela mensagem de Deus para ele. Mas, ao invés de uma mensagem, o que ele encontra é a morte. O ato de Eude aqui, irmãos, é sempre importante entender. A narrativa, ela não nos apresenta uma perspectiva de imitar aquilo que o personagem está fazendo. Ou a narrativa não nos apresenta uma atitude que é aprovada por Deus. Deus levantou Eude para que ele fosse o libertador de Israel. Mas Deus não disse a Eude para que ele usasse de uma mentira para conquistar isso, para alcançar esta vitória. Todavia, foi este o caminho tomado por Eude. Ele mata aquele rei, ele consegue se retirar daquele espaço, ele vai conseguir fugir. Os súditos de Eglon, eles ficam em uma situação na qual eles não sabem o que aconteceu com o rei e eles pensam: ele deve estar no banheiro. Vamos esperar e deixar que o rei fique bem à vontade. Eles ficam ali esperando, até que eles cansam. Diz o verso número 24:
Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, verso 26, como não abrir a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido, morto em terra. Você se lembra como é que Israel se referia a Eglon? O que é que significa a palavra Eglon? Bezerro gordo. Ele, como um animal indefeso, encurralado, sem que ninguém o protegesse, foi morto por uma faca. Ele aqui é tratado como alguém que é ridicularizado. Ridicularizou a Israel quando o escravizou. Mas agora também se coloca em uma situação na qual ele é morto de forma boba, de forma tola. Por que acreditar em um israelita? Por que acreditar em um homem que ele nunca tinha visto antes? Eglon, então, também se torna tolo e é morto pela sua tolice. É envergonhado, é humilhado. Aquele que um dia humilhava, então se torna alvo de humilhação. Diz o verso 27, tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas. E a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Perceba que o texto faz questão de dizer a quantidade de soldados que estavam no campo de batalha. E não somente isso, que eles eram fortes e valentes. A morte do rei, que provavelmente nem estaria no campo de batalha, não faz diferença nessa história. De maneira que Eude, ele aparentemente, teve dúvidas se o Senhor estaria ou não com Israel. Ele precisou matar ao rei de uma forma, inclusive, duvidosa, questionável, e só então ele convocou a Israel para a batalha. Ele poderia ter feito de forma diferente. Ele deveria ter convocado os israelitas para que eles fossem para a batalha, para que eles pudessem, então, enfrentar os moabitas e vencê-los, como em muitas outras vezes o Senhor fez, entregando os inimigos de Israel nas suas mãos. Mas não foi assim que ele fez. Verso número 30, nós temos um verso que, apesar de tudo aquilo que vimos por parte de Eude, também ressalta a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre Israel. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Primeiramente, 18 anos de escravidão, superior aos 8 anos que Otiniel livrou o povo. Mas agora, o tempo também de libertação é maior, 80 anos. Um tempo longo de paz para aquele povo, um tempo no qual o Senhor mostra a sua graça e a sua misericórdia. Por vezes, meus irmãos, nós temos também a tendência de duvidarmos da graça de Deus, de questionarmos se o Senhor de fato nos perdoará e agirá em nosso benefício. Mas o Senhor, a despeito de nossas dúvidas, de nossa incredulidade, a despeito de nossas ações duvidosas, Ele vem de forma graciosa e de forma misericordiosa quando nós verdadeiramente clamamos a Ele. Clamamos ao Senhor, rogamos ao Senhor pela sua misericórdia, pedimos que Ele possa então intervir em nossa vida, mas muitas vezes, e não são poucas, nós tentamos resolver a nossa maneira, tentando ajeitar as coisas, sem esperarmos que o Senhor de fato possa nos abençoar. Mas ainda assim, a despeito de nós, o Senhor vem e mostra que a sua bondade e a sua misericórdia para conosco é muito maior. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça e a misericórdia do Senhor são maiores do que a nossa rebeldia. A graça e a misericórdia do Senhor são maiores do que os atos pecaminosos que nós cometemos, de forma muitas vezes constante diante dele.
E o que isso nos leva a pensar? Que podemos, então, viver de forma pecaminosa? Não. Isso nos mostra quão bondoso é o nosso Deus e quão miseráveis nós somos. Porque nós podemos muitas vezes olhar para o povo de Israel e condená-los pelos seus atos de rebeldia, sendo que estes atos estão também presentes na nossa vida. Nós temos aqui semelhanças com o povo de Israel. Aprisionados, humilhados, sem força para reagirmos, escravos do pecado. O apóstolo Paulo, inclusive, vai nos dizer que esta é a nossa condição. Antes de sermos salvos pelo Senhor, nós éramos chamados de filhos da ira. Aprisionados em uma situação na qual nós não conseguiríamos reagir. O contraste também está entre Cristo e Eglon. Você tem um bezerro indefeso que foi enganado e levado à morte. E por causa disso, Israel encontrou libertação. Mas a verdadeira libertação vem através de um cordeiro. O cordeiro que é Cristo. Mas que não foi enganado. Ele aceitou ir até a morte. Ele aceitou receber a punição para que o povo de Deus fosse então liberto. As diferenças também estão entre Cristo e o nosso libertador do texto, Eude. Eude se aproveitou de uma situação onde ele enganou o rei para alcançar a vitória. Não foi assim que o verdadeiro libertador fez. Ele não enganou ninguém. Pelo contrário, ele foi fiel. E na sua fidelidade ele encontrou a morte. É por isso que Isaías 53 vai dizer que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Romanos capítulo 5 vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho Jesus Cristo. A diferença é que o antigo libertador, ele tinha atos morais que eram duvidosos. Mas o nosso verdadeiro libertador, que é Cristo, ele não veio para enganar, ele não veio para mentir, ele não veio para ser malandro, para encontrar formas de cumprir a vontade de Deus, ele simplesmente obedeceu até o fim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós fomos libertados da nossa prisão, da qual jamais sairíamos, da qual jamais conseguiríamos vencer, se não fosse o seu ato de misericórdia e de bondade. É por isso, meus irmãos, que a nossa fé e esperança não pode estar nos homens, porque os homens são falhos nos seus atos morais, mas a nossa fé e esperança deve estar no verdadeiro libertador que é Cristo. A sua esperança não pode estar em nenhum outro lugar que não seja em Cristo Jesus. E confiados que nele nós encontramos libertação para os nossos pecados, para aquilo que nos aprisiona, para aquilo que nos humilha e nos envergonha. Nós temos a garantia de que indo a ele e rogando pela sua misericórdia, receberemos isso da parte dele. Confie em Cristo Jesus. Confie no seu libertador. Confie no seu Senhor. Não desista no meio do caminho por causa dos seus pecados. Não ache que porque você está vivendo de forma pecaminosa, a graça de Deus não é mais para você, ela é justamente para você. A graça de Deus é para aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão insistindo em fazer aquilo que é mal na presença do Senhor. Israel conhecia Deus, conhecia a sua palavra, você conhece o Senhor, você conhece a sua palavra, você sabe qual é o caminho que você tem que trilhar, mas talvez você esteja fazendo o oposto. E nessa noite o Senhor te lembra que há um libertador gracioso, misericordioso, que virá para salvá-lo, para resgatá-lo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, confie em Cristo Jesus, o verdadeiro libertador. Nós temos alguns desafios que são importantes diante daquilo que nós aqui apresentamos nesta noite. Em primeiro lugar, insistir no pecado trará consequências pesadas sobre você. Se você tem insistido em não ter um compromisso real com a igreja, saiba que isso não é uma coisa boa para a sua vida. Pelo contrário, você em algum momento se verá em uma situação muito difícil. Não pode ser tratado como um ato religioso. Eu vou na igreja quando dá certo. Eu participo quando eu entendo que é uma boa oportunidade.
dia de ceia, aniversário da igreja, em situações como esta, certamente eu vou aparecer na igreja. Mas eu não vou me comprometer. Eu não vou me comprometer porque essa é uma situação que eu não quero viver, ter compromisso com a igreja, para que de repente um pastor possa me cobrar por alguma coisa que eu faça. Essa situação não será boa para a sua vida e trará consequências sobre você. Em algum momento você nem mais virá para a igreja. Em algum momento o seu coração se fechará. Você não vai querer ouvir pregação. Você não vai querer saber do evangelho. Você vai se entregar ao pecado. Não faça isso. Não viva de forma inconsequente com relação ao seu compromisso com Deus. Insistir na imoralidade sexual, meu irmão, não será uma coisa boa. Se você tem insistido na imoralidade sexual, o Senhor te lembra nesta noite que você deve abandonar isso. O sexo foi feito para o casamento entre homem e mulher. E da forma correta, de uma forma santa. Se você tem assistido vídeos pornográficos, sensuais, se você tem usado o seu tempo para esse tipo de ação, nessa noite o Senhor também te lembra que você não deve insistir em um ato como esse. Você deve se arrepender e você deve abandonar. Se você tem andado por lugares que você sabe, porque você tem ouvido a pregação da palavra, que você não deveria andar, de locais que você não poderia estar frequentando, não faça isso. Não seja escândalo para a igreja. Não insista em estar no meio daqueles que rejeitam ao Senhor e a sua santa palavra. Não insista em fazer parte de um grupo que menospreza a santidade que o Senhor diz que o seu povo deve ter. Não insista em andar com aqueles que rejeitam ao Senhor. Não insista em andar com aqueles que não têm qualquer tipo de compromisso com o Evangelho. Porque as consequências disso para a sua vida serão pesadas. Mas, em segundo lugar, saiba que a graça de Deus é superior ao pecado que você tem cometido. É o tempo de você se colocar diante de Deus. Se você já não aguenta mais insistir nesses pecados que aqui nós relatamos, é o momento de você se aproximar do Senhor. De você aprender a orar todos os dias. De você aprender a clamar a Deus. A rogar ao Senhor pela sua misericórdia sobre você. De pedir ao Senhor que possa libertar o seu coração. De confiar que o Senhor virá como um libertador. Que trará misericórdia sobre a sua vida. Quando você verdadeiramente for a Ele. Os seus vícios cairão por terra diante do Deus verdadeiro a quem você serve. Os seus vícios serão destruídos na cruz do Calvário, mas você precisa confiar nisso. Rogue ao Senhor. Rogue ao Senhor que derrame graça no seu coração. Ao invés de insistir no pecado, insista em clamar a Deus. Pastor, mas é porque eu já tentei tanto. Eu já insisti tanto. Eu já pedi tanto a Deus que me libertasse de um pecado que está me fazendo tanto mal durante tantos anos. Insista. Resista até o sangue. Resista de forma heróica, confiando no Senhor. Vá até o Senhor e diga: eu creio que o teu poder, que a tua misericórdia é maior do que os atos que eu tenho cometido e que eu sei que são uma afronta aos teus olhos. Confie no Senhor. Rogue ao Senhor de fato. Tenha fé e esperança na sua misericórdia. E que o Senhor, meu irmão, e que o Senhor, minha irmã, conceda esta graça para que você então viva de forma pura, de forma santa, sem insistir na rebeldia e no pecado. Alguns entendem a insistência como uma coisa boa. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Os aspectos vão depender de você olhar para o Senhor e buscar nele o direcionamento de como viverá. Não insista no pecado, mas insista em servir o Senhor e em confiar na sua graça sobre sua vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, te rogamos nesta noite que o Senhor seja conosco.
que derrame da tua graça, da tua misericórdia sobre nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar, nos fazer entender as tuas santas verdades, para que quando, ó Deus, cairmos, para quando os nossos pés vacilarem, o Senhor nos lembre da tua graça, da tua misericórdia. Que o Senhor nos lembre, ó Deus, que nós servimos a Ti, que não podemos servir a dois senhores, que o nosso coração deve estar rendido aos Teus pés, que nós devemos confiar na Tua graça e que o Senhor, ó Deus, um dia nos livrará destas situações pecaminosas no retorno bendito e glorioso do Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. E é em nome de Cristo Jesus que nós te oramos, hoje e para todo sempre. Amém.